Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões, e estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel e vamos dar continuidade ao estudo analisando a doutrina católica romana à luz da Sagrada Escritura. Será que o que a Igreja Católica Romana prega está de acordo com a Bíblia? Está em harmonia com a Sagrada Escritura? Então, vamos analisar em mais um vídeo. Bem, amados irmãos e irmãs, a Igreja Católica Romana diz que a Sagrada Escritura ela só pode ser interpretada corretamente, fielmente, através do magistério da Igreja, através dos seus bispos. Será que é verdade isso? Então vamos ver o que a própria Escritura diz. Vamos abrir aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, na verdade, amados irmãos e irmãs, nós vemos claramente o que a Sagrada Escritura diz. Ou seja, a profecia, ela não é de interpretação particular. Então, como podemos dizer que somente o magistério pode interpretar fielmente a Bíblia? Isso é uma contradição. Na verdade, nós temos que respeitar o Espírito Santo que inspirou os hagiógrafos a escreverem os textos sagrados. Então nós temos que entender realmente o real sentido através de um estudo profundo do texto, através de uma correta hermenêutica, de uma correta interpretação, de uma correta exegese, buscando o sentido original daquilo que o hagiógrafo, daquilo que o escritor sagrado realmente quis dizer. Nós não podemos interpretar as Escrituras ao bel prazer ou de qualquer maneira, mas precisamos realmente fazer uma profunda investigação. É aí onde é importante o estudo da hermenêutica e o estudo da exegese, que são ferramentas importantíssimas para extrairmos o verdadeiro sentido do texto. É aonde exige a preparação de teólogos para interpretar as verdades das Sagradas Escrituras de acordo com aquilo que o escritor quis dizer. E para isso, nós precisamos fazer uma correta exegese a partir dos textos. Nós não temos mais os autógrafos, os originais, mas pelo menos a partir de manuscritos mais próximos dos originais, certo? Então é aí onde está a questão que se estuda na teologia a crítica textual, com o objetivo realmente de restaurar o texto que foi posteriormente acrescentado em manuscritos subsequentes. Então, na crítica textual, nós vamos estudar sobre essa questão. É por isso que nem todo mundo pode interpretar as Escrituras ao seu bel prazer. Nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo quis dizer nas pessoas de cada escritor dos respectivos livros. Então é muito importante. Então essa ideia de interpretar as Escrituras de toda maneira, temos que ter cuidado, temos que respeitar aquilo que o escritor realmente quis dizer. Veja bem, amados, agora nós vamos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 3 e 16. Veja bem, porque a Igreja Católica acredita que apenas o magistério pode interpretar
fielmente à Escritura, né, e que a Escritura não é suficiente. Então vamos ver aqui a segunda epístola de Paulo a Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja bem, aí o versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja aqui, amados irmãos, a importância e a suficiência das Escrituras. Mas alguém pode dizer: ah, pastor, mas nessa época nós não tínhamos as Escrituras completas. O que Paulo tinha como Escrituras era o Tanar, lei, profetas e escritos, que eram as Escrituras judaicas. Não tinha ainda um Novo Testamento. Mas à medida em que as cartas eram escritas, elas iam sendo recebidas já como palavra de Deus na igreja. Então toda a Escritura tanto se refere ao Tanar realmente, como aquelas cartas que já iam sendo admitidas como Escrituras e que hoje está justamente na Bíblia, como nós conhecemos hoje. Então, por quê? Vamos lá para a segunda epístola de Pedro, novamente. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, olha, o apóstolo Pedro diz, a respeito de Paulo, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. As outras escrituras, então veja que as cartas paulinas já iam sendo reconhecidas, recebidas como sendo inspiradas, certo? Vejam mais. Vamos lá para Colossenses. Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Veja o que diz: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então veja aqui que essas cartas, elas já eram usadas como escrituras para toda a comunidade, certo? Então veja, a carta de Laodiceia foi uma das cartas que se perdeu, certo? Não existe hoje, não temos hoje a carta de Laodiceia. Essa carta se perdeu, ela não está nas escrituras. Mas nós vemos que as cartas paulinas aqui, elas já eram usadas como sendo escrituras, consideradas como escritos sagrados, certo? Por mais que posteriormente a igreja tenha fixado o cânon, veja, essa questão do cânon foi a questão do reconhecimento dos escritos que já eram inspirados. Veja, inspirados. A igreja já recebia eles como inspirados. Agora, depois teve um reconhecimento canônico, certo? Então, para que vocês possam entender isso. Então, mas a gente vê claramente que as escrituras, elas são inspiradas desde o momento em que foram escritas. Então, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.